12, até o versículo 12, eu vou só lembrar algumas coisas para os irmãos. Hoje a gente encerra ele. Esse é um salmo que a gente não sabe quem é o autor. Alguns estudiosos atribuem ao rei Ezequias, mas a gente não sabe se é do rei Ezequias. O que a gente sabe, tem certeza, que é um salmo de gratidão. E principalmente um salmo de libertação. O salmista foi salvo da morte. Ele disse que sua alma estava praticamente morta, ou morte do inferno. As palavras que ele usa aqui. Mas ele invocou o nome do Senhor e o Senhor atendeu ao seu chamado. Vamos ler completo o salmo, do 1 ao 19. Eu vou ler os ímpares. Gostaria que a amada igreja lesse os pares, independente da sua versão. E eu relembro até o verso 12 e a gente dá continuidade até o verso 19. E dá para terminar tranquilamente ele hoje. A gente vai versículo por versículo, devagarzinho, vendo esse salmo. Salmo 116, do 1 ao 19. Salmo de gratidão. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Quero que você preste bem atenção, que essa era a situação do salmista no verso 3. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Compassivo e justo é o Senhor, nosso Deus é misericordioso. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Erguerei ou tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A ti oferecerei sacrifícios e ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém, aleluia. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar mais uma vez por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te agradecemos, Pai, por essa primeira parte, pelos louvores entoados ao teu nome, pelas orações feitas, pela leitura da palavra, pelo recolhimento de dízimos e ofertas. E agora nós te pedimos, ó Deus, iluminação do céu, do alto, para que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, e que nós possamos ser gratos, como esse salmista, porque nós sabemos que até aqui nos ajudou o Senhor. E como diz o salmista, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios que Ele tem feito para comigo. Ó Deus, que o Senhor possa nos iluminar, para que nós possamos não só ouvir a Tua palavra, mas guardá-la nos nossos corações. É isso que eu te peço e já te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Deixa eu só lembrar os irmãos, até o verso 12, o que foi que nós falamos. Verso 1 e 2, tem uma declaração aqui de amor do salmista. Olha o que ele diz, ó. Logo no verso 1. Essa declaração, verso 1 e 2, ela está no presente, passado e futuro. Logo no verso 1 ele diz, ó, amo o Senhor, no presente. É isso que nós temos que fazer, amar o Senhor. Quando vai na parte B do verso A, ele diz, ó, ele já fala agora do passado. Ele diz assim, por quê? Verso 2, ó, porque ele inclinou
para mim os seus ouvidos. Então Deus ouviu o clamor do salmista. E no futuro, no finalzinho do verso 2, e eu invocarei por toda a minha vida. Essa tem que ser a função da igreja, invocar ao Senhor. Buscar o Senhor é uma busca constante. Então, em primeiro lugar, no presente. Por que esse amor do salmista pelo Senhor? Porque ele sabe que o Senhor o amou primeiro. Ele sabe que ele foi livrado de laços de morte. Ele passou aqui angústias do inferno. Então, tudo isso, esse amor do salmista pelo Senhor é porque o Senhor o amou primeiro. E não só isso, ele o salvou. Quando você vem para o verso 6, lá no finalzinho, olha o que ele diz. Finalzinho do verso 6, ele me salvou. Por isso que o salmista é grato pela libertação das enfermidades, pela a libertação dos homens que o cercavam, pela libertação da cura e também pela sua salvação. No começo do verso 2 ele diz: ele inclinou para mim os seus ouvidos. Então ele diz que ele ouviu, ele ama o Senhor, mas ele também inclinou no passado os ouvidos, para ouvir a súplica desse salmista aqui. Então esse salmista deve ter passado por enfermidades, passou por várias enfermidades. A gente vai ver na caminhada que ele passa por várias enfermidades, mas ele clama ao Senhor. E ele termina com essa terceira declaração, que tem que ser nossa declaração não só no presente, mas os dias, nossos dias, tem que ser isso. Quando ele diz aqui no verso 2, parte B: eu invocarei por toda a minha vida. Esse é o nosso, tem que ser o nosso sentimento. O salmista estava passando por grandes dificuldades. Quando a gente chega no verso 3, como eu falei, está aqui. Às vezes a gente pensa que é só nós que passamos por dificuldades, mas olhe, preste atenção o que era que esse salmista estava passando. Laços de morte me cercaram. Então ele estava rodeado. Para onde ele olhava, a morte batia a sua porta. Se fosse para frente, morte. Olhasse para trás, morte. Direita, morte. Ele estava, o salmista diz aqui, cercado. Laços de morte me cercaram. E a gente sabe o que é um laço. Um laço é uma armadilha. Homens que empreitavam armadilha contra esses salmistas. E esses laços aqui não eram laços inofensivos, não. Ele é forte aqui o que ele diz. Laços de morte me cercaram. Então não era aqui ou acolá, não. Era por todos os lados. Era um cerco. O salmista estava cercado. Quantas vezes nós já passamos por esse cerco? Para onde a gente olha, a gente pensa que não há mais solução, mas Deus, ele estende a sua mão e vem, porque ele é o Deus da providência, ele provém nas nossas vidas. Por isso que esse salmista confiava no Senhor. É interessante quando ele diz que laços de mortes me cercaram, eram coisas invisíveis que ele não via, mas estavam em todos os lugares, E o problema dele, que eu falei também, o problema visível, Olha o que ele diz no final do verso 3. E angústias do inferno se apoderaram de mim, e fiquei triste e aflito, um homem abatido. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Quem nunca ficou angustiado aqui? Angústia na Bíblia é sempre sufocamento. Às vezes quem tem ansiedade pensa que está sufocado. Chega lá Quando chega no hospital, o médico bota ali, às vezes dá uma injeçãozinha na veia, deixa ele respirar, quando vê que não, ele volta a respirar. Então, literalmente, é um sufocamento, angústias do inferno. Que angústia! Me cercaram. Aí ele diz, qual era a situação dele? De tristeza, no final, fiquei aflito, aflição e triste. Esse era o estado desse homem. Aquele aperto no peito, aquele nó na garganta, pensando que nada ia dar certo na sua vida. Ele pensou que todas as portas estavam fechadas para eles. Aqui é o sufocamento da alma, a alma abatida. O outro salmista não diz, minha alma, porque tu estás tão abatida. Era a alma abatida, tristeza profunda, solidão. A gente não sabe, O que a gente vê é que
o salmista estava doente, ele passou pelo vale da sombra da morte, doença, mas poderia ser mais que uma doença. Se for Ezequias, poderia ter sido o cerco que ele vinha contra os homens de Senaqueribe, que veio contra ele, né? Que vinham. Senaqueribe insultou a Deus. Cadê o teu Deus? Insultando a Deus. Deus manda um anjo, mata 185 mil soldados. Quando o Senaqueribe volta, os soldados dele matam ele na Síria. Para saber que você não pode, ninguém pode mexer com o povo de Deus. Ninguém. Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E ele dá esse grito, e é isso que nós temos que fazer. Do verso 4 ao verso 6, eu falei do grito e do clamor que ele fez a Deus. Aqui é um grito, né? Um clamor é um grito, aquilo que Bartimeu fez, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ali literalmente era um grito. Olha o que é que ele diz no verso 4 aqui. A gente vai ver o grito de socorro. Olha o que é que ele fez. É isso que temos que fazer. Então invoquei o nome do Senhor. Nós temos que invocar o nome do Senhor. Ele volta novamente, invocar. O que é isso, pastor? Procurar, buscar o Senhor, buscar, nunca deixar de buscar. A busca de ontem não serve mais para hoje, meus irmãos. A busca de ontem não serve mais para hoje. Hoje é uma nova busca. O apóstolo Paulo vai dizer que o crente, ele vive de fé em fé. O que é isso? Um dia após o outro. O dia de amanhã passou. O dia de amanhã passou. O que a gente percebe aqui é que todos os seus esforços, o de ontem já era. Obrigado, irmã. O pastor está com a cabeça boa. Então todos os seus esforços, a gente vê aqui que era um homem sem esperança. Mas ele invoca quem? É o Senhor. Ele diz: então invoquei o nome do Senhor. Livra, Senhor, a minha alma. Livra, Senhor, a minha alma. Livra a minha alma, Senhor. Era isso. Livra a minha alma, que a minha alma está abatida. Esse homem clama por socorro. É um clamor por socorro. Quantas vezes a gente não tem que clamar ao Senhor? A gente pensa assim: meu Deus, como é que eu vou sair dessa? No ambiente, às vezes com filho, às vezes no ambiente de trabalho, ou quem é empresário, a gente sabe, tem que ser um grito de socorro. E pode ter certeza, aqueles que clamam ao Senhor, Deus, ele vai surgir nas nossas vidas com providência. Ele sempre brota, ele sempre surge no meio do aperto, no meio da aflição, trazendo justamente alívio para as nossas almas. Ele aparece em nossas vidas. Quando nós invocamos ao Senhor, nós temos que buscar aquele que pode trazer alívio para a nossa dor, alívio para a nossa alma, alívio para a nossa angústia, alívio para as nossas decepções. Muitos homens vão nos decepcionar, por isso que Jesus disse: peça, e eu vou dar a vocês. Busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta. Nós temos que bater, pedir, clamar ao Senhor. Alguns irmãos que dizem: não é só pedir. Claro que não é só pedir, mas na angústia esse homem invoca ao Senhor com todo o seu coração. O terceiro ato que a gente viu também é uma afirmação do caráter de Deus, que está aqui no verso 5. Olha o que ele diz. Isso aqui, Deus, ele não muda, ele tem essas três aqui atributos. Olha o que ele diz, verso 5: compassivo, o primeiro atributo; justo é o Senhor, o nosso Deus, e misericordioso. 3 atributos imutáveis. Deus não muda. Esses atributos, ele não muda: compassivo, justo e misericordioso. Justo e misericordioso. Compassivo. Pastor, o que é isso? Ele sabe da tua dor e ele se coloca em seu lugar. Isso é compaixão. Isso é compaixão. Justo. Justo, ele é justo. Justo, a justiça dele. Ele não deixa durar eternamente. Ele nunca desampara os seus filhos. Então ele é justo, ele é compassivo, ele se compadece quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. Jamais desampara os seus filhos. Quando nós nos sentimos fracos, sobrecarregados, quando a dor bate no nosso peito, no nosso coração,
O Senhor, Ele é compassivo e justo. Tem alguns autores que diz assim, quem diz Hernandes Dias Lopes, ele diz Deus, Ele nunca desperdiça um sofrimento. Ele está ajustando as nossas vidas dia a dia. Ele está ajustando a vida dos seus filhos no sofrimento e na dor. Ele nos assiste nas fraquezas. Lembra o que o apóstolo Paulo disse? Quando somos fracos é que somos fortes. Por isso que nós temos que ter dependência do Senhor. E essa justiça que Ele traz, sendo bom e justo, Ele refrigera a nossa alma. O caráter de Deus é o nosso maior refúgio. A justiça de Cristo, o justo justificador, aquele que veio para nos salvar. Ele é refúgio, por isso Ele é justo, por isso Ele é compassivo e justo. E Ele fecha dizendo que Ele é misericordioso no finalzinho do verso 5. Ele, graça, favor imerecido, misericórdia, Ele nos dá mesmo sem merecermos. É dobrada a misericórdia de Deus. Então Ele levanta os seus filhos quando estão caídos, e o Senhor, Ele vela e cuida dos simples. Olha o que é que Ele disse, a gente viu isso também. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Então Ele estava caído, ou doente, prostrado na cama, e Deus vai lá, levanta ele, cuidou dele. Agora Ele cuida dos simples, daqueles que têm dependência dEle, aqueles que têm a fé genuína. Só precisa ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Não precisa ser o super crente, mas ter dependência de Deus. Nós temos que ser crentes sinceros e clamar ao Senhor, na minha necessidade, na minha dor, na minha angústia. Buscar aquele que pode trazer alívio para as nossas almas. Aqueles que têm coragem de dizer a Deus o que estão sentindo nesta manhã, colocar todas elas para fora diante de Deus. Ele estava no chão, esmagado, essa era a situação. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou, Ele continua salvando os seus, das circunstâncias, nas dificuldades. Ele estava esmagado, numa alta depressão, ou prostrado, doente, ao ponto de morrer, se foi Ezequias. E Ele vai e vem até nós. Ele ficou na lama, no chão, caído, desolado. Todos os seus recursos acabaram. É aquela história de que Deus deixa para ver até quando a gente vai ter dificuldade dEle. Enquanto a gente estiver batendo, nadando, como fala Augusto Nicodemos, né, que o pastor João foi lá, enquanto estava tendo um retiro dos pastores, um pastor quis atravessar o rio, aí disse que o pastor foi lá e afundou, sentiu cãibras no meio do açude. Aí pastor João era treinado no nado. Aí todo mundo preocupado, disse, pastor, o senhor não vai salvar ele não? Ele disse, não, enquanto ele não afundar eu não vou. Porque se ele não afundar e eu for antes, a gente vai os dois lá para baixo. Aí quando o pastor afundou, o pastor João foi lá, tirou ele. Tem que ser assim, os nossos recursos nós temos que entregar totalmente ao Senhor. Se esvaziar de nós mesmos, pode ter certeza que Deus vai agir nas nossas vidas. O autor, no verso 7, ele conversa com a sua alma, o abatimento da alma. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom. Ele pede sossego para a sua alma, porque o Senhor tem sido bom. O Senhor tem sido bom para com essa igreja, tem sido bom para conosco. Nós temos que fazer e pedir a Ele, volte ao meu sossego. Ele ainda estava angustiado, a alma desassossegada, a alma inquieta, mas ele sabe que o Senhor é bom. Ele diz aqui, pois o Senhor, parte B do verso 7, tem sido bom. O Senhor chama para que nós venhamos fazer prova dEle. Ele nos dá todas as garantias. O que Ele fez no passado, Ele faz no presente e fará no futuro. Deus é fiel a Ele mesmo. Ele é o âncora da nossa esperança. No verso 8 Ele traz livramento. Olha que livramento Ele dá. Pois me livraste
pois me livraste da morte a minha alma. Primeiro livramento. Segundo, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Três livramentos seguidos. É muito livramento que Deus dá. Primeiro, pois me livraste da morte a minha alma. Ele livra, continua livrando, trazendo livramento. Só que esse homem busca a face e conversa com a sua própria alma. Ameaças de morte. Deus livra esse homem, a alma desse homem. Ele continua livrando hoje. E quando ele chega aqui no verso, na parte B do verso, olha o que ele diz. Ele diz assim: das lágrimas, verso 8, das lágrimas, verso 8, segunda parte B, das lágrimas dos meus olhos. Ele cura e trata os problemas emocionais. Tem cura para os nossos problemas espirituais e emocionais. Primeiro ele trata os emocionais. Qual foi? Os espirituais, no verso 9. Pois me livraste da morte a minha alma. Ele tratou do problema espiritual desse salmista. Depois ele trata dos problemas. Olha o que ele diz: pois o Senhor, ele diz, a minha alma, e da minha alma as lágrimas, dos problemas emocionais. Ele trata, ele cura, ele vem cuidando. Aquele que passa pelo vale de lágrimas, mas que entrega ao Senhor. Alguns autores dizem assim: nós nascemos chorando, né? Tem que levar uma palmadinha para chorar. Vivemos a vida aqui, vai ter choros e lágrimas, e às vezes morremos chorando. Ele disse: da queda os meus pés. Aqui é o problema moral. Problema moral. 3 livramentos: problema espiritual, problema pessoal e o problema moral, né? Que esse autor estava da queda dos meus pés. Na caminhada ele vai trazendo, ele vai aplanando as curvas, ele vai trazendo retidão para as nossas vidas. Ele vai aplanando as veredas difíceis. Então 3 livramentos ele dá a esse salmista aqui. E o salmista agora comemora. O que é que ele diz no verso 8, verso 9? A alegria na presença do Senhor. Aqui, enquanto vivermos aqui. Olha o que é que ele diz: andarei, verso 9, na presença do Senhor, na terra dos viventes. Essa é a alegria. Ele diz: andarei na presença do Senhor. Aqui é uma expressão e a certeza que esse homem ia viver todos os dias dele na presença do Senhor, enquanto ele vivesse aqui na terra. Andarei todos os dias, Senhor, na tua presença, jamais te abandonarei, nunca jamais, porque eu sei o que o Senhor fez por mim. Andarei diante de ti, Senhor, todos os dias da minha vida. Essa tem que ser a caminhada do cristão aqui na terra. Só que ainda havia perturbação. Ele fala de uma alegria e traz um contraste. Verso 10, a aflição do salmista no verso 10. Eu cria, nós cremos, né? Mas mesmo quando eu disse estou muito aflito. Então mesmo crendo, nós somos humanos. Ainda havia aflição no peito desse salmista. O vale, ele ainda andava atordoado, aflito, tomado por aflição. Era muito perigo, era muita coisa que fazia, que trazia o quê? Perturbação para a vida desse salmista. Olha o que é que ele diz no verso 11: e disse a minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Então ele não confiava em ninguém. Que situação! Todas as pessoas são mentirosas. Ele fez um julgamento precipitado. Nesse momento aqui, por causa da sua perturbação, nós temos que ter cuidado com a precipitação. O sábio vai dizer que há tempo para tudo, tempo de falar e tempo de calar. Nós temos que lembrar. Eu disse aqui, domingo passado, quem fala com a cabeça quente, vai ter que pedir perdão com a cabeça fria. Então nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado
né, para não tomarmos atitudes precipitadas. E agora sim, a grande pergunta de gratidão. Nós terminamos aqui no verso 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O que darei ao Senhor? O Salmo se movimenta em torno desse versículo aqui. Aqui é o clímax do Salmo. O Salmo de ações de graça, de gratidão a Deus. A gratidão é a rainha das virtudes. Será que nós estamos tendo essa virtude de gratidão? Ele pergunta: que darei ao Senhor por todos os benefícios? Nós temos tendo essa gratidão. Lembram dos 10 leprosos, né? Não tem como não lembrar. Só um voltou, só um saiu salvo. 9 curados, 10 curados, um salvo. E a rainha de todas as virtudes é a gratidão. Mas se nós viéssemos hoje e contabilizarmos o que o Senhor tem feito, será que caberia numa calculadora? Todos os benefícios que Ele tem feito para conosco, pode ter certeza que são insondáveis, são incontáveis. Incontáveis. O que muitos estão querendo, às vezes, é não dar ao Senhor todos os benefícios. O que darei ao Senhor? Será que nós podemos dar alguma coisa a Ele? O que daremos ao Senhor? Muitos estão querendo ser o quê? Agradados. Em vez de agradar ao Senhor, em vez de viver uma vida de obediência, em vez de viver uma vida de adoração, é isso que o Senhor quer. Eu procuro verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. É melhor dar do que receber. Ao Senhor, Ele quer as nossas vidas, é isso que o apóstolo Paulo diz, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é isso que Ele quer. Abraão ofereceu o seu filho, Deus não queria o seu filho, estava testando Abraão, e nós estamos dando o que ao Senhor? O que é que nós estamos dando? Qual a nossa adoração, a obediência, a gratidão a Deus pelos seus benefícios, tudo que Ele tem feito? O que é que nós estamos dando ao Senhor? A resposta do salmista, no verso 13, ele diz assim: erguerei ou tomarei, algumas Bíblias têm, o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Deus só quer isso dos seus filhos. Tomarei, erguerei. Ele quer compromisso com Ele, uma vida comprometida com o reino de Deus, com a sua justiça, com a pregação da palavra, uma vida de relacionamento com Ele. Ele quer isso. Ele quer que nós venhamos renunciar o nosso eu e os nossos deleitos, para que nós possamos ter um verdadeiro compromisso com o reino de Deus. O problema é que muitos aí fora, em algumas igrejas, estão buscando ou tentando facilitar o caminho para chegar até o Senhor, através de artimanhas, artifícios ou atalhos. Não funciona assim. Nós temos que erguer o cálice da salvação, primeiro o reino de Deus, viver para o Senhor, ter compromisso com o Senhor. No verso 15, ele continua falando da confiança inabalável que ele tem no Senhor, e é isso que nós temos que ter, a confiança inabalável, verso 15, preciosa, ele sabe, é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, nessa noite, nessa manhã, o crente ele não morre, ele muda de endereço. Não morre, nós mudamos de endereço. Nós sairemos da nossa comunidade local e vamos para a nossa casa. O crente não morre, ele muda de endereço. A ideia aqui não é que Deus se agrada com a morte dos seus santos, mas Ele sabe que quando nós chegarmos lá, o que está em voga é eternidade juntamente com o Pai, eternamente juntamente com Deus. Jesus está lá já nos aguardando, juntamente com Cristo. Deus Pai vai estar lá em espírito, porque Ele é espírito. Meus irmãos, não se preocupe com o mundo que zombe. Aos olhos do Senhor, a morte dos santos, ela é valorosa, ela é estimada por Deus. Jesus já foi na frente preparar um lugar para nos receber. O paraíso nos aguarda, e lá Ele vai enxugar
toda lágrima dos nossos olhos. Lá não haverá dor, pranto, nem agonia, não. Então o crente, ele não morre, ele simplesmente muda de endereço. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Vai passar a tua dor, a tua angústia. Deus, ele jamais descuida do seu povo, não. Ele sabe que a morte dos seus filhos é valorosa para ele. Eu quero que Giovana coloque aí Salmo 72, 14. Salmo 72. Vamos abrir nossas Bíblias. Bíblia 72, 14. 72, 14. A gente vai ver que Deus, ele tem a morte dos seus salvos, dos seus santos, como valiosa. Olha o que é que ele diz, 72, verso 14, ele diz assim, ele os redime da opressão e da violência, e precioso lhe és o sangue dele. A nossa morte é preciosa para com Deus, preciosa para Deus porque nós vamos mudar de endereço, Voltemos lá para o verso, para o Salmo 116, meus irmãos, para a gente ir agora para o verso 16, olha o que é que ele diz no verso 16, tá? Verso 16, ele diz assim, o Senhor, eu sou de fato teu servo, e sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as correntes que me prendia. Essa opressão que vivia, Deus, ele passa o nosso passado a limpo, ele quebra todas as correntes que nos prendiam ao pecado. E é interessante que ele era filho de uma serva. Olha o que é que ele diz aqui, mulher de Deus, que criou esse homem nos caminhos do Senhor. É interessante, eu lendo em casa, olha o que é que ele diz, Senhor, eu sou de fato teu servo, e sou teu servo, filho da tua serva. Que coisa, as mães que criam seus filhos no caminho do Senhor. E esse salmista faz esse grande salmo, entoa esse louvor genuíno, porque esses salmos eram cantados pelos filhos de Israel, pelos judeus. Servo, eu sou teu servo, filho da tua serva, duplamente pertenciam ao Senhor, mãe e filho, filho e mãe. Filhos de quê? Da aliança que Deus fez com Abraão lá, que disse que através dele todas as famílias da terra, através do seu remanescente, serão benditas todas as famílias da terra. E hoje nós somos filhos dessa aliança pela fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu vou trazer algumas soluções, 5 soluções e 5 respostas para as nossas vidas nesta manhã, através desse salmo aqui. Primeiro, no verso 9, o que é que nós temos que fazer? Quais as soluções e as respostas para as nossas vidas? A primeira, verso 9, primeira resposta, é isso que nós temos que fazer e viveremos bem. Andarei na presença do Senhor. É isso que temos que fazer, andar na luz. Jesus Cristo é a luz do mundo, na presença do Senhor, não olhando para as dificuldades nem para homem, mas na presença daquele que tudo vê, que é a luz, aquele que sonda todos os corações. Esse poeta aqui, que fez essa poesia aqui, sabia que tinha que andar com Deus. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Enquanto eu viver aqui na terra, eu andarei na presença do Senhor. Segundo modo de viver bem aqui na vida, verso 13, tomar o cálice da salvação, ou erguer o cálice da salvação. A parte A do verso 13, olha o que é que ele diz: erguerei o cálice da salvação,
nós temos que tomar o cálice da salvação. Essa é a resposta para o que darei ao Senhor, do verso 12. Meus irmãos, nós não podemos dar nada a Deus, mas nós já recebemos tudo dele. Mas nós podemos andar na presença do Senhor todos os dias, e erguer, andar e falar sobre o que Ele fez por nós. É isso que nós temos que fazer, erguer o cálice da salvação. Para nós foi de graça, mas para Deus custou tudo, custou seu Filho. O cálice aqui é a dádiva de Deus oferecida a todo homem. E quem é a agência de Deus aqui que tem que erguer esse cálice aí fora? A igreja. Nós temos que oferecer o que Deus nos deu de graça, oferecer aos outros. É só falar e não calar. O restante o Espírito Santo de Deus vai fazer. É isso. O homem, ele é simplesmente o suplicante, o recipiente. Nós somos aqueles que estão recebendo de Deus as suas ofertas de gratidão, a graça, a misericórdia, a compaixão de Deus. A parte B, o que nós faremos, resoluções e respostas para as nossas vidas. Parte B do verso 3, invocarei o nome do Senhor, é todos os dias. Todos os dias. Quando você vai para o verso 2, olha o que é que ele diz. Verso 2, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, eu invocarei. Ele já tinha falado em invocar, em buscar. Nós temos que buscar com todo o nosso coração, buscar e guardar a palavra de Deus, em adoração, em devoção, em clamor, tendo essa exclusividade a Ele. Em quarto lugar, resoluções e respostas para as nossas vidas. Verso 17, é isso que nós temos que fazer. A Ti sacrifícios e ações de graça. Aí ele repete novamente, invocarei o teu nome. Ele está falando invocarei, te buscarei, Senhor. Sacrifícios e ações de graça. Charles Spurgeon diz que sacrifícios e ações de graça é traduzido no amor secreto que você tem individualmente por Deus e também coletivamente. É a sua conduta santa, com os seus cânticos espirituais e sagrados a Deus. Isso é justamente o que diz no sacrifícios e ações de graça. Amor em secreto e coletivamente ao Deus, conduta santa, cânticos sagrados e testemunhos públicos do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Isso é ações de graça, conforme Charles Spurgeon. Quinto lugar, cumprir os nossos votos. A palavra do crente hoje é sim, sim, não. Ele vai repetir 3 vezes isso aqui. Os salmistas e os judeus, eles são especialistas nisso. Eles repetem que é para inculcar nas nossas cabeças. Olha o que é que diz. Ele vai falar agora, cumprir os nossos votos. Versículo 14, olha o que é que diz no verso 14. Verso 14, ele diz, cumprirei os meus votos. Verso 18, cumprirei os meus votos. Verso 19, aonde? Nos átrios da casa do Senhor e em meio, Jerusalém. Aqui, é lá fora que nós cumprimos os nossos votos. Quando nós fazemos algum voto, nós não podemos tardar de cumprir. Se eu prometo, eu faço, eu cumpro. Eu quero que você vá lá para Eclesiastes, pulinho para frente aí. Eclesiastes 5, 4 e 5, capítulo 5, versos 4 e 5. Pastor, e os votos hoje estão em voga? Sim. Eclesiastes 5, versos 4 e 5. Faça e cumpra. Eu vou fazer isso, faça e cumpra. Só isso. Eclesiastes. Está aqui? Está não. 4 e 5, diz assim, estão com a Bíblia aberta, né? Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois Ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz.
Melhor é não fazer do que fazer e não cumprir. É o que Jesus traz para lá, para o Sermão da Montanha. Vamos para lá para o Sermão da Montanha agora? Jesus só traduz tudo. Jesus usava a Bíblia, Mateus 5. Mateus 5. Mateus 5. Mateus 5. 37. 5:37. Mateus 5, 37. Amém? Ou misericórdia? Misericórdia, que eu estou vendo uma bíbliazinha passando ainda. Mateus 5, Sermão da Montanha. É o grande ensinamento do Senhor. Jesus só está trazendo aquilo que Salomão tinha falado há mais de 1000 anos atrás e traduzindo. Mateus 5, verso 37. A palavra do crente: cumpra, ou não cumpra, ou diga não. Eu queria ler junto com a igreja, quando todo mundo tivesse com a biblinha na mão aqui. Vou beber uma aguinha aqui enquanto os irmãos abrem, aproveitar hoje que dá. Mateus 5, 37. Vamos ler juntos? Que a palavra de vocês sejam. Está fraco, vamos começar de novo. Que a palavra de vocês seja. Entenderam, né? Cumprir os votos. Eu falo e cumpro. É melhor, que nem Salomão disse, não fazer, porque senão é voto de tolo, e Deus cobra. Deus cobra. Como é que nós cumprimos os nossos votos? Coletivamente e em secreto no teu quarto. Mas ele dá aqui, volte para lá, para Salmo 116, ele vai pegar a carona aqui para dizer como é que a gente cumpre. No verso 19, nos átrios da casa do Senhor, na presença do meio do povo de Deus, nos átrios, cumprirei os meus votos, verso 18 primeiro, na presença de todo o seu povo. Aqui ele está dizendo, eu vou cumprir publicamente o que eu prometi. Eu não prometi? Sim, sim. Então, publicamente, cumprirei os meus votos, verso 18, os meus votos ao Senhor, na presença de todo o povo. Aonde? Nos átrios da casa do Senhor. Publicamente e individualmente. Cumpra seus votos, seu sim, sim, que você deu para Deus. Prometeu, cumpra. É melhor não cumprir. Então a pessoa não fazer. Obrigado, irmã. Então, se fez, cumpra, né, irmã? Sim, sim. Ou então não faça. Obrigado, irmã Hilda. Então, a mesma pessoa, é interessante que começa esse salmo, né, dizendo que estava laços de morte, ele termina louvando ao Senhor. Nos átrios da casa do Senhor e em meio, ó Jerusalém, ele termina com a palavrinha mágica aqui, aleluia. Verso 19, aleluia, que é traduzida por louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor, pelo que o Senhor é em minha vida, pelo que o Senhor faz, porque o Senhor não muda. Louvado seja o teu nome, Deus Altíssimo, Deus Criador de todas as coisas, Deus sustentador de todas as coisas, aleluia. No finalzinho ele termina com aleluia, traduzido por louvado, exaltado seja o teu nome para todo sempre, Deus meu, Senhor meu. E assim que ele termina, louvando ao Senhor, ele invocou o Senhor escutou, inclinou os seus ouvidos para ele, escutou o seu clamor e tirou ele, libertou ele da morte,
da angústia, da tristeza, da depressão, e colocou de pés, alicerçou ele na rocha. Esse é Deus. Esse é Deus. Louvado, exaltado seja o seu nome. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Terminamos. Salmo belíssimo, né? De gratidão e libertação. Oremos em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado, por esses salmos maravilhosos, ó Deus, que falam ao nosso coração, um salmo de gratidão, um salmo de libertação, que mostra, ó Deus, o nosso amor que tem que nós termos pelo Senhor, pelo que o Senhor é, mas também pelo que o Senhor faz em nossas vidas. A tua palavra diz que nós temos que invocar o Senhor. O Senhor livra a nossa alma. O Senhor é compassivo, justo, misericordioso. O Senhor vela pelos simples. O Senhor levanta o prostrado e Ele nos salva. Mesmo que a nossa alma esteja, ó Deus, desassossegada, nós sabemos que o Senhor vem trabalhando nas nossas vidas. O Senhor livra a nossa alma das lágrimas, os nossos olhos, o Senhor enxuga as lágrimas e da queda dos nossos pés. Por isso nós temos que andar na Tua presença aqui, ó Deus, na terra dos viventes, clamando o Teu nome, Te exaltando, Te bendizendo, ó Deus, em adoração, que daremos ao Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem feito para conosco. Que nós possamos, ó Deus, tomar ou erguer o cálice da salvação, invocar o Teu nome, colocar e viver, ó Deus, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e fazer a Tua vontade, porque nós sabemos, ó Deus, que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Que o Senhor continue, ó Deus, instruindo as nossas vidas, e que nós possamos, ó Deus, sair daqui nessa manhã com a nossa fé renovada, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, agora, divididos em salas de EBD, aprender mais do Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações através dos professores, através dos debates que vão ter com cada aluno matriculado nas salas, e o Senhor continue, ó Deus, falando aos nossos corações. E é isso que nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Meus irmãos, estamos divididos em sala de EBD, em nome de Jesus.